A Agenda Econômica está de volta conversando sobre o mercado de trabalho com o coordenador de Trabalho e Renda do IPEA, Carlos Henrique Leite Corseio. Carlos Henrique, a gente estava falando no outro bloco sobre a questão de gênero, né? Na hora de crise, na hora do desemprego, quem sai primeiro do posto de trabalho? Quem é demitido primeiro? Homens ou mulheres? Tem um corte assim? Então, essa experiência que a gente está vivendo é até um resultado interessante, porque em outras experiências a gente vê as mulheres sendo mais afetadas, né? E agora nem tanto, está relativamente distribuído. A gente vê um corte bem marcado entre chefes e não chefes de domicílio, isso sim, né? A gente vê a preponderância do chefe de domicílio perdendo emprego e quem não é chefe tentando recompor essa perda do chefe. Mas na questão de gênero, hoje a coisa está mais igual do que em outros episódios de crise que a gente teve. Vamos falar um pouquinho sobre as regiões. Né? Você falou um pouco no primeiro bloco que a região sudeste, por ser mais industrializada, por ser mais urbana, né? O Brasil todo já é urbano, mas sudeste e sul são mais ainda, né? Termina que tem um nível de desemprego maior. Isso gera alguma migração interna? Quer dizer, quem foi do norte e nordeste para o sudeste, volta para o norte e nordeste, como é que é isso? Isso é um ponto interessante, porque, na verdade, quando o mercado de trabalho ainda estava indo muito bem, a gente estava vendo um movimento grande de retorno, né, de pessoas que deixaram regiões, por exemplo, como o Nordeste, vieram para o Sudeste, retornando para o Nordeste numa perspectiva de já ter, vamos dizer, cumprido com o seu objetivo, né, de se estabelecer profissionalmente, ter condições de voltar numa condição melhor para o seu lugar de origem. Agora, até porque estava tendo uma geração de empregos maior no Nordeste, exatamente, né? Exatamente. Agora mudou, vai mudar de novo, tende a mudar de novo esse padrão de imigração. Agora deve vir um padrão de mais influxo, né? As regiões Sudeste, Sul devem voltar a receber um fluxo maior e isso vem a pressionar todos esses 9 imigrantes procurando, buscando encontrar uma posição no mercado de trabalho do Sul-Sudeste, deve também pressionar a taxa de desemprego dessa região. Com essa questão de aumento do dólar, né, e aumento do euro, quer dizer, que a gente ouve falar muito, não, os brasileiros vão deixar de viajar, estão deixando de viajar para o exterior, mas é uma parcela pequena, é classe média alta, né, e vão fazer turismo interno. Então, isso poderia ser de trazer um certo benefício para o turismo brasileiro. Outra coisa é que a gente também ficaria mais barato, atrairia turistas estrangeiros. Qual é a real importância do mercado do turismo no Brasil? Porque a gente sabe que ele é um mercado preponderante na Europa, por exemplo. Os países europeus hoje se sustentam, em grande maioria, com o turismo. Claro. Qual a importância desse mercado no Brasil? Não, sem dúvida a gente ainda não atinge esse patamar que países como Espanha e França, por exemplo, têm em termos do peso do turismo na economia, né? Mas também uma comparação injusta. A localização geográfica deles tem vários países vizinhos com alto poder de consumo e muito perto, muito fácil a viagem, até o relevo muito pouco acidentado, ajuda. Agora, aqui na América do Sul, a gente está bem distante, nossos países vizinhos já não têm tanto poder um público assim que possa vir e viajar tanto aqui para o Brasil, e para a Europa e Estados Unidos fica muito longe, muito distante para o turista vir para cá. Então, mas ainda assim, como você destacou, a questão do dólar, de valorização do real frente ao dólar, pode ajudar, sim, a esses turistas virem para o Brasil, né? E eu também concordo que o turismo interno deve crescer bastante, né? Pessoas que tenderiam a sair do país agora buscam alternativas dentro do Brasil. Aí uma coisa que o senhor falar muito turismo do Brasil também é muito caro e o serviço é de má qualidade, ou seja, a mão de obra ainda não tem uma formação. Como é que está? Vocês têm algum trabalho nessa área, algum estudo? Como é que está essa formação de mão de obra, essa qualificação? Porque pode ser um setor que melhore aí, diminua o impacto da crise, né? Não, sem dúvida. Bom, é bom dizer que a formação da mão de obra no Brasil, embora ainda deficiente, melhorou bastante. Em termos gerais, se você pegar indicadores da educação do trabalhador, né, vem aumentando significativamente já desde o final dos anos 90 para cá, um aumento realmente animador, né? E isso não é diferente no turismo, não. A gente vê, existem estudos focados no setor de turismo, né, que a gente vê um trabalhador com uma qualificação geral maior entrando e também
hoje em dia você tem mais opções de uma formação específica voltada para o turismo. E essa formação está sendo demandada. Quais são as áreas que podem nos ajudar, nesse momento, a sair um pouco dessa crise na questão do emprego? Então, além do turismo, outras áreas que também se beneficiam da alta do dólar, né? Então, a gente tem todo o setor exportador. A gente sabe que o agronegócio vai muito bem com o dólar mais alto e alguns segmentos específicos da indústria onde o Brasil consegue alguma vantagem e colocar o seu produto no exterior. Então, essas empresas exportadoras, né, podem estar expandindo seus negócios e contratando mais trabalhadores. Mas o agronegócio brasileiro não trabalha muito ainda com commodity, ou seja, a gente exporta grãos praticamente in natura, a gente não tem um processamento. Isso não emprega, porque eles trabalham totalmente mecanizados, né? Ele tem um índice de mecanização alto, né, principalmente os grandes empreendimentos do agronegócio. Agora, mas tem uma cadeia também que reflete, o agronegócio ele não é só aquele produto. Para ele funcionar, tem todo um envolvimento da região onde ele está ali e de atividades auxiliares para alimentar essa cadeia do agronegócio. Então, embora não tenha um peso direto muito grande no emprego, se a gente fizer o cômputo de todo esse emprego indireto, vamos chamar assim, né, já é alguma coisa que pode nos ajudar, sim. Quais são as perspectivas que você vê assim, de melhora dessa crise nesse momento? Porque está ligado, está imbricado aí crise política e crise econômica. A crise política parece que não se resolve, né? A gente não vê muita perspectiva de solução na crise política no curto prazo. Pois a questão da crise política é problemática para o mercado de trabalho porque ela impacta nas decisões de investimento. E as decisões de investimento, por sua vez, são muito importantes para a expansão dos negócios, que vão ser um motor do mercado de trabalho para a criação de novos empregos, né? Então, um exemplo muito claro disso é a indústria. A indústria depende muito, né, de planos de investimento, de decisões de investimento para ampliação de negócios. E são decisões na indústria de investimento que vislumbram prazos de 5, 10, 15 anos, né? E aí, nesse cenário de incertezas, dado pelo contexto político no qual a gente se encontra hoje, a tendência é de se paralisar o investimento. A gente vê isso nas medidas que tem, né, de investimento para a economia brasileira, e isso tende a dificultar o cenário no mercado de trabalho. Não é bem uma área de mercado de trabalho, mas o setor econômico brasileiro não está muito atrelado ao setor público, ou seja, no Brasil a gente fala das parcerias público-privadas, mas você tem pouquíssimas, todos os maiores investimentos das indústrias, da construção civil, de automobilismo, tem mão do BNDES no meio, ou seja, o empresário brasileiro não está muito atrelado ao governo e por isso a crise econômica interfere tanto a crise política interfere tanto na crise econômica? Também, exatamente. E mais do que isso, dado que o setor público brasileiro atravessa um contexto de segurar gastos, de restringir gastos, isso tem um impacto direto no mercado de trabalho. Aquele contexto que eu falei da alta desemprego sendo puxado em parte por diminuição da contratação, isso agora a gente sente muito no setor público. O setor público está contratando muito menos esse ano do que contratou em anos anteriores, né? E ele faz diferença. Quando eu digo setor público, eu não estou falando só da União. Eu digo União, Estados, municípios, todos esses entes somados, né, se eles realmente contratarem bem menos, isso pode fazer diferença, está fazendo diferença sim no mercado de trabalho. Então esse quadro tende a piorar? Quais são as perspectivas? Porque se você tem aí na mesa de negociação, uma negociação da dívida dos estados, né? Exato. E um dos pontos é que os estados, para poderem fazer essa renegociação, eles precisam parar de contratar servidores por 2 anos. Então, a gente tem aí um período... Eu acho que a nossa saída, na verdade, vai ser dada pelo comportamento do setor privado, né? Porque o setor privado se sentindo confiante a voltar a investir, né, vai poder eventualmente gerar mais emprego, vai fazer a roda da economia movimentar, que vai gerar receita para o setor público. O que dá exatamente essa confiança do setor privado? Porque a gente vê crises políticas em outros países até maiores do que as nossas, né? A Itália passa 6 meses sem governo, né, só com um presidente lá.
E não estanca desse jeito a economia do país. Por que a nossa estanca cada vez que a gente tem um problema político? Eu acho que as pessoas veem esse processo do Brasil como um processo assim, que elas ainda não sentem muita confiança. Eu acho que o Brasil vamos dizer, um país onde as instituições ainda são novas, relativamente novas. Vamos comparar com a Europa, né? Nós somos, então, comparando com a Europa, nós somos, vamos dizer, bebês, crianças, né? Bebês. Então, os agentes aqui no Brasil ainda estão ganhando confiança em todo o arcabouço institucional do Brasil, que, a meu ver, está caminhando, está progredindo, sim, né? Mas pode ter, eventualmente, algum percalço que atrapalhe algum plano de investimento. E aí os investidores ficam receosos com isso. Quais são as perspectivas, do seu ponto de vista, para esse restante de ano de 2016, 2017? Para 2016, na questão do mercado de trabalho, acho que a gente não consegue retomar ainda em 2016. Até porque existe aí uma defasagem de tempo entre a economia da sinais de recuperação, os investimentos começarem a ser feitos e isso lá na frente se traduzir em mais postos de trabalho, mais contratação de novos trabalhadores, né? Então, a minha perspectiva é do mercado de trabalho ter alguma inflexão e começar a melhorar em 2017. A gente não falou numa indústria importante, que é a indústria da construção civil, principalmente aquela que lida com casa própria, com construção de casa própria, né, de residência. Você vê, e é uma indústria que emprega principalmente homens e de baixa qualificação. Exato. Né? Como é que está isso aí? Tem alguma perspectiva? Eu fiquei muito animado há uns meses atrás, quando foi feito um anúncio, né, de facilitar o uso do FGTS para se dar crédito à construção, né, desse segmento, né, para, vamos dizer, dar um fomento a esse setor, né. Ainda é muito cedo para dizer se essas medidas já estão surtindo efeitos ou não, mas pode ser alguma coisa que ajude, sim. Essa bolha imobiliária que começou aí no começo da década de 2010 e que elevou os preços dos imóveis para valores estratosféricos, ela dá sinal de que está realmente chegando ao fim? Eu acho que sim, sobretudo nas grandes metrópoles, mas eu acho que tem outros lugares onde você tem perspectiva, né, de poder construir sem ter uma queda no retorno, sem ter que cobrar um preço muito baixo para poder vender. Então, a notícia não é muito boa, pelo menos mais um ano de crise no mercado de trabalho. Eu acho que esse ano a gente, infelizmente, ainda vai fechar com altas taxas de desemprego, de informalidade, mas vamos torcer para que, pelo menos em 2017, a gente consiga reverter isso. Bom, vamos continuar acompanhando. Então, obrigada, Carlos Henrique, pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. E quero agradecer também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale conosco, mande suas sugestões e comentários, ligue 0800 61 2211, ligação gratuita. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até a próxima Agenda Econômica.